as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. O Opala deu um rugido furioso, como se soubesse o que ele estava fazendo. Arlindo continuou, as palavras saindo emboladas, entrecortadas pelo medo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele olhou pelo retrovisor e viu o carro preto hesitar pela primeira vez. Os faróis piscando como se algo dentro dele lutasse para se manter. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade. Era uma noite úmida de novembro. O relógio marcava 2h47 da manhã. E o túnel Rebouças cortava as entranhas da povoada cidade do Rio de Janeiro, como uma cicatriz mal curada, um ferimento que nunca sarava. O asfalto molhado refletia as luzes amareladas dos postes, e o silêncio só era quebrado pelo ronco distante de um motor. Arlindo, um Uber de 38 anos, dirigia seu Corolla prata com os olhos pesados. Ele não gostava de trabalhar de madrugada, mas as contas não esperavam. Seus filhos tinham fome. O leite e os pães precisavam estar na mesa. A barriga roncando não podia esperar. O rádio chiava uma música antiga, entrecortada por estática, enquanto ele murmurava para si mesmo, tentando se manter acordado. Ele já havia ouvido histórias sobre o túnel Rebouças. Quem no Rio de Janeiro não conhecia? O Opala SS preto, o Opalão, como os motoristas o chamavam, era uma lenda urbana que corria nas rodas de conversa dos bares e das noites insones dos motoristas da boêmia cidade. Ao entrar no túnel, uma sensação estranha o envolveu. O ar parecia mais denso, o som do motor abafado, como se o mundo lá fora tivesse sido engolido por um vazio. Diziam que era o carro de Orestes da Baixada, aquele bandido lendário de 1974, que fugindo da polícia havia colidido com um Fusca 66 e apagado uma família inteira, pai, mãe e 2 crianças pequenas. Uma calamidade que chocou as pessoas. Desde então, o Opalão assombrava o túnel, um espectro de metal e fumaça, caçando os motoristas incautos. Arlindo riu sozinho, balançando a cabeça. História de pescador, pensou, ajustando o retrovisor. Mas então, como se o destino quisesse provar alguma coisa, ele viu. Arlindo viu um par de faróis que estava cortando a escuridão atrás dele, surgindo do nada. Era um brilho frio, quase azul, diferente das luzes comuns. O coração de Arlindo deu um salto quando ele reconheceu a silhueta no espelho. Um Opala SS preto, com linhas agressivas e um ronco grave que fazia o chão tremer. Opalas tinham sido comuns nas décadas de 70, 80 e 90, mas ele não era comum dos dias atuais. O Opala começou a se aproximar bem rápido do seu carro. O motor do Corolla rangeu quando Arlindo pisou fundo no acelerador. Não pode ser o carro da lenda, pensou Uber. Arlindo olhou pelo retrovisor e não viu nenhum motorista no carro. Ele sentiu um frio colossal gelar as suas pernas e costas, algo que espetava bem fundo, e ele engoliu em seco. Lendas não são para acontecer de verdade. Suas mãos suavam em cima do volante. O rádio começou a farfalhar, a música se transformando em um chiado agudo, quase um grito. Ele tentou raciocinar. Talvez fosse um carro tunado, algum jovem querendo assustar os outros, uma pegadinha que depois eles lançariam em alguma rede social. Mas o ronco do motor atrás dele não era normal, e Arlindo sabia disso. Ele entende bem de carros. Aquele ronco era mais agressivo, mais potente.
e tinha uns ecos horripilantes e um grave que batia forte no peito de quem estivesse por perto. O carro parecia amaldiçoado de verdade. O Opala estava a poucos metros agora, os faróis refletindo no retrovisor como olhos famintos. Arlindo desviou para a faixa da esquerda, mas o Opala o seguiu implacável. Arlindo acelerou mais, o coração batendo tão alto que parecia querer saltar do seu peito. Foi então que ele viu algo pelo canto do olho. No banco do passageiro, onde não havia ninguém segundos antes, uma sombra se formou. Era uma sombra vaga e indistinta, mas ele podia jurar que era uma criança, uma menininha de vestido claro, com o rosto borrado, como se a memória dela tivesse sido apagada. A menininha não se mexia, apenas o encarava. E Arlindo sentiu um peso esmagador no peito. Sai daí, ele pensou de forma irracional. Depois tentou gritar, mas ele estava assustado demais e as palavras saíram mais como um sussurro. A sombra ao seu lado não respondeu, mas o Opala atrás dele deu um solavanco, como se respondesse por ela. O túnel parecia infinito. As paredes de concreto sujo passavam em um borrão. Ele ouviu algo novo, um som abafado, como vozes chorando ao longe, misturado ao ronco do motor. Eram lamentos, súplicas, ecos de uma tragédia que o tempo não conseguiu apagar. Foi aí que a história de Orestes voltou à sua mente. Ele tinha ouvido um velho motorista contar, anos e anos atrás, que o Opalão só desistia se você se lembrasse do acidente e rezasse pelas almas da família. Pelo sim, pelo não, o velho dissera. Uma Ave Maria e um Pai Nosso não fazem mal a ninguém. Arlindo nunca fora religioso, mas agora, com o pavor correndo em suas veias, ele decidiu tentar. Com a voz trêmula ele começou. Pai nosso que estás no céu. O ronco diminuiu e o Opala começou a perder velocidade, ficando para trás. Março não parou. Passou para a Ave Maria. As mãos trêmulas no volante, os olhos fixos na saída do túnel que finalmente aparecia à frente. O Opala estava mais distante agora, os faróis enfraquecendo, o ronco se transformando em um murmúrio. Quando ele terminou a oração, o carro preto havia sumido, engolido pela escuridão do túnel. Arlindo saiu do Rebouças ofegante, o Corolla desacelerando enquanto o ar fresco da noite entrava pelas janelas abertas. Ele parou no acostamento, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. No dia seguinte, Arlindo não falou sobre o que aconteceu. Não queria ser taxado de louco, mas nunca mais pegou uma corrida de madrugada pelo Rebouças. E, toda vez que passava por ali, mesmo de dia, rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria em silêncio, os olhos sempre fixos no retrovisor, esperando pelo brilho frio de faróis que ele nunca mais viu. Ou assim ele esperava. Fumava um charuto na rua. Havia acabado de sair do seu trabalho como funcionário em uma pequena mercearia. Era tarde da noite. As ruas estavam escuras e vazias. Ele estava preocupado com os rumos que o país estava tomando. Era meados da década de 70. Ele ia até mesmo para casa, morava perto. Sempre no meio do caminho, ele parava em uma praça, sentava no banco de cimento para fumar um charuto. Poucos minutos depois, o seu gerente passou de carro ali perto. Quer uma carona, Aristeu? O homem agradeceu e disse que não precisava. Já estava perto de casa. Ele gostava da tranquilidade da noite para refrescar a mente e pensar sobre as coisas da sua vida. Quando chegasse em casa, sabia que a sua esposa e seus filhos já estariam dormindo. Então, ele não tinha necessidade de ter pressa. Mas as ruas à noite, elas podem ser traiçoeiras.
e algo se aproximou de Aristeu. Ele viu ao longe um homem com uma enorme capa preta se aproximando. Assim que ele chegou perto, seu rosto estava encoberto pela penumbra e uma voz rouca saiu de sua boca. "Tem fogo aí?" Assim que Aristeu colocou a mão no bolso para pegar a sua caixa de fósforos, o homem foi muito ligeiro e passou para suas costas. Sem reparar no perigo, Aristeu estava distraído. Ele apenas sentiu quando o homem agarrou firme a sua cabeça, expondo o seu pescoço, para em seguida ser degolado. O homem, Aristeu, urrou de dor e caiu no chão sangrando bastante. Morreria em pouquíssimo tempo. Não havia ninguém por perto para ajudar. O homem da capa preta nessa hora, ele já tinha ido embora. A cidade acordou horrorizada, com mais um crime cometido. As pessoas diziam que era um homem misterioso que usava uma capa preta. A lenda do verdadeiro serial killer tinha sido revelada por um famoso morador de rua da cidade. Ele tinha dito, certa vez, que havia sido atacado por ele e só escapou por conta do seu cachorro, o fiel Tobias, que avançou e mordeu o homem no braço, arrancando um pedaço de carne. As autoridades na época não levaram seu relato a sério, mas as pessoas sim, já colocando aquela situação como a maior lenda urbana daquela cidade. O certo é que existia alguém que estava solto e matando pessoas. Já tinham sido registrados mais de 10 casos. Cabia uma urgência nesse. É só procurar um homem com uma enorme cicatriz no braço direito, as pessoas falavam. Mas não era assim tão fácil. Com a inoperância da polícia, um grupo de moradores se dizendo justiceiros daquela cidade montaram um grupo que prometia investigar e prender o verdadeiro bandido. Mas sempre que esses grupos se formam, as coisas costumam desandar um pouco, sair do prumo certo. Certa vez, eles tinham ouvido que o padre da paróquia do vigário andava sempre com uma capa preta. Com certeza só poderia ser ele o assassino, essas pessoas do grupo pensavam. Cabia uma enorme investigação. Quando o grupo foi até a igreja para assistir uma missa, eles notaram que existia uma cicatriz no braço do padre. Então, ali naquela hora, eles tiveram a certeza. O padre era o assassino da capa preta. Hoje de noite ele não escapa da nossa justiça, disse um dos homens do grupo. Dito e feito. Eles o pegaram e espancaram o pobre homem de noite. Assim que ele saiu às ruas, os justiceiros achavam que estavam fazendo um enorme trabalho. O padre acabou em coma no hospital, enquanto naquela mesma hora, em outro canto obscuro da cidade, aparecia mais uma vítima do capa preta. A justiça nesse caso falhou. Mas engano quem pensou que eles pararam por aí. Depois do padre, eles fizeram justiça contra um advogado, um açougueiro e até um vendedor de panos de chão, todos erroneamente confundidos com o infame assassino. Quando confrontados com os crimes cometidos, eles deram de ombro, dizendo que a causa era maior que as consequências. Mas a polícia seguia os rastros, tentava achar pistas do assassino, mas para a população, isso estava acontecendo de uma forma muito lenta e morosa, transtornando a população que via seus pares sendo dizimados, um a um. A gota d'água aconteceu quando a esposa do prefeito caminhava de tarde. Ela gostava de fazer exercícios físicos. Naquela época estava na moda. As caminhadas eram interpretadas como um modelo de beleza a ser seguido. Ela acabou não voltando de sua caminhada. Algo tinha acontecido no trajeto. E quando foram a procurar, encontraram seu corpo caído em um canto do parque, estrangulado. Um escândalo que abalou toda a cidade, saindo no dia seguinte em todos os jornais e noticiários do país. Todas as casas e apartamentos ao redor daquela praça, seus moradores foram interrogados, mas como sempre, ninguém viu e
e ninguém sabe de nada. Sem ter saída, o prefeito pediu ajuda ao governador, e, alarmado com o que estava acontecendo, mandou as forças federais investigar. Também foram sem sucesso. Tudo era um enorme mistério. O assassino parecia saído das sombras. Seu corpo emanava de algum bueiro, cometia o crime e depois voltava ao seu esconderijo. A capa preta seguia sendo algo a temer. O exército acabou sendo chamado. Eles precisavam ajudar a polícia. Eles fecharam toda a cidade, todas as entradas, todas as saídas. Até na beira de uma cidade que levava a uma outra região, soldados foram designados a ocupar aquele lugar. Temos que achar esse bandido maldito, bradava o prefeito ao telefone, visivelmente abatido e cabisbaixo com a morte da sua esposa. Aquilo tinha virado uma questão de honra. Mas um dia, assim como os assassinatos tinham começado, eles chegaram ao fim. Vários dias seguidos sem nenhum crime. Os justiceiros se gabavam dizendo que eles tinham mesmo, sem ter nenhuma prova, capturado e espancado o homem da capa preta. Mas isso não era verdade. Em um belo dia, na entrada da cidade, um soldado achou caído no chão uma capa preta e um bilhete. Nele estava escrito uma enorme carta, aonde o misterioso homem dizia que tinha sido mal interpretado na cidade, e no final fazia uma dedicatória, como uma espécie de pedido de desculpas. Aos poucos, a vida naquela cidade começou a voltar ao normal. Mas quem viveu na época nunca se esqueceu da lenda do homem da capa preta. Ela até hoje interrompe o sono de muitas pessoas.